Olá, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, realizando essa transmissão ao vivo, que foi motivada por uma percepção minha do tamanho do impacto que tem tido hoje em dia a dependência química. O meu nome é Jim Ali, eu sou médico psiquiatra e eu sou criador e responsável pela página Psiquiatria com Você. E vejo a informação ou a psicoeducação, o entendimento dos processos de adoecimento como um caminho fundamental para a cura ou para o controle dos vários adoecimentos psíquicos. A dependência química, ela recebe da maioria das pessoas e da sociedade um julgamento moral. Fulano usa droga porque não presta. Ciclano usa droga porque não tem vergonha. Porém, isso é uma visão antiquada e preconceituosa. Hoje nós vemos a dependência química como uma doença e como um adoecimento. Ela tem o seu código na lista, do Código Internacional de Doenças Mentais, e inclusive é um adoecimento que afasta pelo INSS, a pessoa recebe benefício enquanto ela está incapaz devido a esse adoecimento. E quais são as causas? O que causa realmente a dependência química? As causas da dependência química, elas são multifatoriais. Ou seja, existe um componente genético, onde filhos ou familiares que tenham dependência química têm uma maior tendência em manifestar também a dependência química. Então, filhos de pais dependentes têm realmente uma maior chance de desenvolver a dependência química. Isso é definido geneticamente, inclusive a droga de escolha. Por que tantas pessoas experimentam a droga? Por que várias pessoas experimentam vários tipos de drogas? E somente algumas pessoas se viciam em determinado tipo de droga. Então, nós sabemos que existe um fator genético que determina isso, e eu vou explicar um pouquinho melhor essa parte um pouquinho à frente. Então, nós temos aí a dependência química com a sua causa genética, biológica, onde existe uma alteração neurobioquímica determinando o adoecimento. Ou seja, existe uma parte do cérebro acometida e favorecendo esse adoecimento. Existe uma causa social, obviamente, onde as pessoas veem hoje, culturalmente, o uso ou o abuso de bebida e drogas como uma fonte de entretenimento, uma fonte de diversão, de recreação. E isso aumenta a possibilidade das pessoas desenvolverem a dependência química. Porque se culturalmente é bem aceito, se há até uma certa apologia ao uso, se todos os meus amigos estão usando, isso aumenta a chance da pessoa desenvolver dependência química. Então, qual que é a chance de alguém desenvolver dependência de maconha na Jamaica, por exemplo? E qual que é a chance de alguém desenvolver maconha no Líbano, por exemplo? Desenvolver a dependência de maconha no Líbano, por exemplo, que culturalmente as drogas ilícitas não são muito bem aceitas. Então, a gente vê que há um componente cultural na causa da dependência química, sem dúvida alguma. E, além desse componente cultural e biológico, genético, nós temos um componente psicológico na causa da dependência química, onde uma infância com um aprendizado limitado de tolerância às frustrações, ela vai determinar uma chance maior
de desenvolvimento da dependência química. São aquelas crianças que os pais não dizem não. Ou seja, a criança que não aprendeu, a criança ou adolescente que não aprendeu a lidar com as negativas. Essas crianças ela têm uma chance maior de quando precisar se negar o uso da droga, por entender que está fazendo mal, ele vai ter uma chance, ele vai ter uma dificuldade maior de negar o uso da droga. E a gente sabe também que uma infância com violência, seja ela violência de qual ordem for, isso favorece também o adoecimento na dependência química e favorece também o adoecimento em outras doenças mentais, como a depressão e a ansiedade, e transtorno bipolar, transtornos de personalidade. Então, a dependência química é vista e tratada hoje em dia como um transtorno. E, como todo transtorno, tem o seu tratamento. Ok. A grande pergunta: até onde é patológico e até onde é normal? Até onde seria um uso recreativo dessa substância? Até onde seria um uso social, a própria bebida alcoólica mesmo? Bebo socialmente. Ok. É algo que em muitas pessoas pode ser perfeitamente adequado dentro do estilo de vida e da qualidade de vida que essa pessoa pretende. Então, como tudo em medicina, nós separamos o patológico do normal através do critério do sofrimento, através do critério da dor. Se há um consumo de alguma substância que traga algum tipo de sofrimento, algum tipo de impacto na vida dessa pessoa, impacto negativo, nós podemos dizer que é um processo de adoecimento. E dessa forma, sendo um adoecimento, merece algum tipo de intervenção. E aí, o que fazer, né? O que a gente faz diante dessa situação toda? Como lidar com o dependente químico? Quando é que a pessoa, dentro desse quadro de adoecimento, vai perder a sua capacidade de discernimento? Vou explicar, obviamente, de uma forma bem reduzida, como que funciona dentro do cérebro e especialmente na mente, ou seja, no campo das ideias, dos pensamentos e dos sentimentos. Então, a nível de cérebro, nós temos no nosso cérebro um local que é responsável, que é ativado no momento em que sentimos prazer. Então, quando sentimos uma sensação muito prazerosa, uma sensação prazerosa, por exemplo, de uma alimentação muito gostosa, uma sensação prazerosa de uma relação sexual, ou uma sensação prazerosa de ganhar um prêmio, de receber o salário no final do mês, de tirar uma nota boa, todas essas, um elogio, um presente, todas esses fatos, esses acontecimentos na vida da gente, ativa esse local do cérebro chamado circuito da recompensa. É onde nós temos a sensação de prazer. E o circuito da recompensa, ele acaba sendo muito ativado quantitativamente pela droga. Por isso que é chamada droga de abuso. Por quê? A droga de abuso, ela causa uma quantidade de prazer, às vezes 8, 10 vezes maior, se a gente for medir isso através da liberação da quantidade da liberação de dopamina na fenda sináptica. Então, o prazer que a pessoa teria numa relação sexual, por exemplo, ou numa alimentação, através da droga, a pessoa tem uma quantidade de prazer 10 vezes maior. Então, não é por acaso que acontece o estreitamento do repertório de atividades e do repertório de emoções. Porque esse indivíduo, ele muitas vezes adorava jogar um futebol, muitas vezes ele gostava de visitar a família, e aí ele vê que,
Quando ele usa a droga, ele tem um prazer muito maior do que essas atividades que trazem prazer para ele até então. E é isso que caracteriza o adoecimento. A quantidade de prazer que a pessoa sente com aquela droga. Então isso justifica porque que muitas vezes num grupo de 10 pessoas, todos experimentaram drogas, mas 2 desenvolveram a dependência química. Por que os outros não desenvolveram? Porque a quantidade de prazer que esses 2 tiveram é uma quantidade de prazer descomunal. E os outros tiveram um prazerzinho que foi próximo do que ele tem no cotidiano. Então, acabou não sendo tanta vantagem trocar os prazeres do cotidiano pela droga, para esses outros 8 que não adoeceram. E isso justifica também por que uma pessoa desenvolve a dependência do crack, outra pessoa desenvolve a dependência da cocaína, outra pessoa da bebida alcoólica. Então, um dependente ele experimenta vários tipos de drogas. E, dentro dessa experimentação, vai ter uma dessas drogas que a quantidade de prazer que ele sente vai ser muito maior. E é dessa droga que ele vai ficar viciado. É nessa droga que ele vai ter a sua droga de escolha. Né? Então, muitas pessoas falam, não, doutor, eu não tenho problema com bebida alcoólica, né? O meu problema é com crack. Ou seja, ele acaba tendo o adoecimento muito direcionado para aquele consumo. Vamos então ver as participações aqui. Elisângela, meu pai era alcoólatra e eu tratava ele com um homem sem ver o que há, como me arrependo, mas não entendia, era criança. Entendo, Elisângela, há muitas dúvidas, né? Como que a gente vai proceder? E, inclusive, o que mais acontece dentro do quadro de adoecimento da dependência química é o que a gente chama de codependência. É quando a pessoa que convive com o dependente químico tem uma atitude que deveria estar auxiliando. Uma atitude que tem o objetivo de ajudar a pessoa a sair da droga, mas essa atitude acaba atrapalhando, ou seja, favorecendo a pessoa permanecer na droga. Por exemplo, a atitude codependência da superproteção. Então nós vemos isso acontecer muito com mães que superprotegem seus filhos, com pais, com famílias superprotetoras, aonde esses filhos, ou adultos, né, crianças, adolescentes ou adultos, eles não sofrem as consequências das suas atitudes. Então, desde muito novo, ele aprendeu que ele, por exemplo, entra num conflito no vizinho e a mãe vai lá e defende. Né? Vai lá, se embriaga, não consegue trabalhar no outro dia, por exemplo, e a esposa vai atrás de um atestado para ele, para justificar a falta no trabalho, sendo que foi por causa da bebida. Essa esposa acha que está ajudando, mas ela está atrapalhando. Porque no final das contas, o que vai motivar a pessoa a mudar a sua atitude perante o uso da droga, ou da bebida alcoólica, ou do tabaco, são os prejuízos. São os prejuízos. Por exemplo, o próprio tabaco mesmo. Quantas pessoas vão realmente parar de fumar quando já há um grau de enfisema pulmonar, onde grande parte do parênquima, grande parte do pulmão foi destruído pelo tabaco. E aí é um momento onde já há sequela, onde a pessoa não vai voltar a ter saúde. Mas o que acontece? Como a falta de ar começa a apertar, ele se motiva. A falta de ar é um sofrimento e ele se motiva para parar de fumar. Da mesma forma que esse alcoólatra que faltou ao trabalho, ele teria que arcar com as consequências. Vai receber falta, né, e vai descontar no salário, ou seja, ele vai sentir que aquele comportamento foi inadequado. A família, que muitas vezes a pessoa faz dívidas, né, para comprar drogas, e a família vai lá, paga as dívidas, e não cobra uma modificação do comportamento dessa pessoa, então isso é codependência. A codependência é o adoecimento do amor, onde a pessoa, por muito amar, tem uma atitude muito condescendente. Então, no final das contas, a atitude mais
assertiva, mais produtiva para o familiar do dependente químico é a atitude de mostrar as consequências da atitude, mostrar as consequências do comportamento no uso da droga, que são os prejuízos, e não tirar essa responsabilidade da pessoa que tem a dependência química. Isso que caracteriza a codependência. E aí, a pergunta que todo mundo faz é a seguinte: mas doutor, psiquiatra, o senhor vai me dar um outro remédio? O senhor vai trocar uma droga pela outra? Não é bem assim. O que acontece é o seguinte, que as drogas são qualquer substâncias que causam ações no nosso organismo. Então nós temos drogas analgésicas, ou seja, que diminuem dor. A gente tem droga antihipertensiva, que diminui a pressão e não deixa a pessoa sofrer as consequências de uma hipertensão arterial. Nós temos as drogas com as mais variadas finalidades. Uma parte dessas drogas age no cérebro, causando uma alteração do funcionamento cerebral. E uma parte dessas drogas, elas são chamadas drogas de abuso. Por quê? Porque causam uma sensação de prazer muito grande em quem usa. É por isso que a pessoa tende a buscar novamente aquela sensação. Esse prazer descomunal que a pessoa sente é definido neurobiologicamente. E o que acontece? As drogas que nós usamos para diminuir os sintomas de abstinência são drogas que não ativam o circuito da recompensa, que não causam necessariamente prazer. São drogas que diminuem a ansiedade, diminuem as sensações desagradáveis que a ausência da droga pode causar. A nossa chamada síndrome de abstinência. Então, abstinência, a palavra abstinência, ou seja, estar abstinente, é estar sem usar droga. Porém, a síndrome de abstinência é um conjunto de sinais e sintomas que aparecem na hora que a pessoa para de usar aquela substância. Quando eu falo droga, eu estou incluindo também o tabaco e a bebida alcoólica também. Então, a pessoa que busca o uso de drogas, ele vai sempre por curiosidade ou por uma vontade de entretenimento, por uma vontade de se divertir. Essa é a proposta. Porém, à medida que a pessoa vai evoluindo no uso dessa droga, o que acontece? Apesar da droga causar um prazer muito grande, a droga, entre aspas, gasta os neurotransmissores responsáveis pela tranquilidade e pela satisfação. E aí a pessoa, na ausência da droga, enfrenta uma sensação de ansiedade, de preocupação e de desprazer. Então, assim como a droga traz um prazer muito grande na hora do uso, logo após o uso, ou seja, quando cessa o uso, a pessoa tem uma redução muito grande da sensação do prazer. E isso faz com que ela busque novamente o uso da droga para sanar aquele desprazer. Então, a pessoa, a princípio, ela vai ao uso de droga para se sentir melhor. E, no processo de adoecimento, ela vai estar sem usar drogas. Aliás, no processo de adoecimento, ela, a princípio, que vai à droga para se sentir melhor. Depois de um determinado tempo, ela usa a droga para não se sentir tão mal pela síndrome de abstinência. Da mesma forma que a droga, o uso da droga, né? Vamos supor que o cara cheira uma carreira de cocaína ou usa um pouco de crack. Ele tem um prazer como se ele tivesse ganhado na Mega Sena. Como se ele tivesse conquistado a grande coisa da vida dele. Isso é um prazer químico, falso. E quando a droga está ausente, ou seja, na síndrome de abstinência, ele tem um desprazer, uma tristeza, uma dor, como se tivesse acabado de morrer o pai e a mãe ao mesmo tempo, por exemplo. Então é uma dor, é um sofrimento muito grande da síndrome de abstinência, que a pessoa sabe que, em sua memória está muito nítida, que se ele usar um pouquinho mais de droga,
essa dor acaba, esse sofrimento acaba. Então, a princípio, a pessoa vai ao uso da droga para se sentir melhor, e o processo de adoecimento faz ele se manter usando para não se sentir tão mal na síndrome de abstinência. E é por isso, por conta dessa dor tão grande da falta da droga, é que o dependente químico muitas vezes não mede as suas consequências no sentido de conseguir a droga, porque é o alívio, é como se fosse uma situação de vida ou morte, é como se fosse uma fome, como se ele tivesse faminto daquela droga. Então, o faminto ele faz qualquer coisa, inclusive agredir, inclusive cometer pequenos crimes ou grandes crimes, né? Visto que, além dessa fissura, ou seja, dessa vontade de obter alívio com o uso da droga, existe no uso da droga e no momento da síndrome de abstinência uma redução da capacidade de discernimento e de autodeterminação. Ou seja, a pessoa está fora de si, a pessoa está agindo como um autômato, ele está agindo conforme um instinto. Ou seja, o raciocínio está prejudicado. Somente nós, seres humanos, temos a capacidade de raciocinar, discernir, decidir. A livre arbitrariedade. Nós não agimos só por instintos. Nós temos os nossos instintos primitivos, de certa forma preservados, de sobrevivência, de alimentação, de perpetuação da espécie, de reprodução. Porém, nós temos um raciocínio. E é esse raciocínio que me dita se eu posso ou não posso realizar uma atividade. Posso ou não posso fazer alguma coisa. Então, um cérebro primitivo, muitas vezes diz que quer. Mas o cérebro que é humano, né, que não é animalizado, ele faz a sua ponderação. Se pode ou se não pode. Então, muitas vezes, a mãe chega aqui para mim e fala: Dr. Jim, meu filho era uma pessoa muito boa, ele me ajudava muito em casa, ele lavava as vasilhas para mim, ele pagava as contas, né, sempre foi muito respeitoso, mas depois que conheceu esse negócio de crack, ele já me espancou, ele roubou tudo que tinha lá em casa, não tirou a janela porque estava grudado. Né? As mães falam isso. Então, o que acontece? Dentro desse processo de adoecimento, aquela pessoa, né, esse filho, ele tinha a mãe como algo sagrado. O conceito de percepção de mãe ele tinha como algo sagrado, respeitoso. Porém, no uso da substância, ou na fissura, esse discernimento dele de pensar quem é a mãe e o que ela representa para ele, fica reduzido. E aí é onde a pessoa age por instinto. O instinto animalizado mesmo. E o instinto animalizado dele pede droga. E outras coisas animalizadas também. Então a gente escuta falar, uma pessoa chegou embriagada em casa e estuprou a enteada, por exemplo. Né? Foi para a cadeia e lá dentro mataram ele. Por causa do estupro, né? Que tem essa coisa aí. E aí, na verdade, a pessoa nem lembra o que ele fez. O que acontece é que o álcool tampou a capacidade de discernimento e, naquele momento que ele estava alcoolizado, ele agiu por instinto, e o instinto de reprodução, né? Enfim, levou ele a essa atitude. Mas é aí que entra uma questão de legalidade, uma questão legal. Por exemplo, um esquizofrênico, ele, se num surto psicótico, ele também vai estar sem capacidade de discernimento e sem capacidade de se controlar em relação ao que ele tem para fazer. Se esse esquizofrênico, em surto, mata uma pessoa, comete um crime qualquer, ele tem a sua pena atenuada. Ele é semi-inimputável ou inimputável, ou seja, ele tem a sua pena atenuada. Ele não responde pelo aquele crime cometido porque ele estava na doença. Porém, no abuso de drogas, a pessoa também está sem a sua capacidade de discernimento e de autodeterminação, também não está sabendo direito o que está fazendo, e ele responde com agravante. Por quê? O que a justiça entende? A justiça entende que a pessoa que usou uma substância de abuso, uma bebida alcoólica,
ele sabia das consequências. Ele sabia que ele poderia perder a sua capacidade de discernimento, de autodeterminação e, enfim, dirigir embriagado, por exemplo, mata, bate, né, comete aquele monte de coisa, a pessoa responde com agravante para aquele crime. Então, o uso de drogas, né, e de bebidas, eles favorecem sim a criminalidade, favorecem sim a violência, e quem é a pessoa adoecida não tem atenuante na hora de responder por isso. Isso é uma grande diferença. E aí é onde a gente entra na questão das internações involuntárias. É uma questão que todos perguntam. Quando a gente deve internar involuntariamente, vale a pena internar involuntariamente? A pessoa será beneficiada com esse tratamento? Depois que ele sair, ele não vai voltar a usar de qualquer maneira? Então, cada caso é um caso. Então, o que a gente mais percebe no tratamento da dependência química é a necessidade de individualizar aquela questão. Tem pessoas que serão muito beneficiadas pela internação involuntária, outras não. Quem que é beneficiado pela internação involuntária? É a pessoa que perde com muita frequência esse discernimento. Ou seja, a pessoa que nitidamente está tendo atitudes que ela não teria na sua normalidade. Essa pessoa, ela merece a proteção da família, que deve buscar um tipo de internação involuntária. Ou essa família deve preservar a liberdade dessa pessoa que está, digamos assim, invernado no uso da droga. O que acontece é que naquele momento, nessa situação extrema, ele não está em liberdade, ele não raciocina muito bem, ele não consegue nem ponderar direito as consequências do uso que ele está tendo. A perda da capacidade de gerir a sua família, de sustentar a sua família, né? A perda da sua capacidade de se controlar perante uma possibilidade de violência. Então, muitas vezes, a família, como forma de proteção, pode e deve interditar essa pessoa para que ele tenha compulsoriamente um período sem droga. Para quê? Porque retirando-se o efeito da droga, a pessoa vai ter uma possibilidade de raciocinar melhor nos motivos para não usar. Ok? E é isso que trata a dependência química. Não é o comprimido. Não é o comprimido que trata a dependência química. É a motivação. Ou seja, é o quanto a pessoa realmente quer parar. O quanto ela olha para os prejuízos que ela está tendo e decide que não quer mais aquilo para a vida dela. É isso que motiva, realmente. E aí onde nós vemos os grupos terapêuticos. Os narcóticos anônimos, os alcoólicos anônimos, o amor exigente, o grupo AJA, e vários outros grupos terapêuticos que trabalham o quê? A motivação para não usar. Então, dentro da dinâmica desses grupos, a pessoa que participa, que se trata nele, faz um processo de autoconhecimento, de reconhecimento dos prejuízos que aquele abuso estava trazendo, para que ele possa se decidir. É como numa balança de decisão. De um lado, tem o que ele ganha se ele usar droga. O que ele ganha se ele usar droga? Prazer. Fácil, rápido e eficiente. Apesar de insustentável. Esse prazer que ele ganha, está no drive de memória e ninguém tira. Por isso que a dependência química não tem cura, tem controle. E do outro lado, está o que ele ganha se ele não usar droga. Ou, por um outro lado, o que ele perde se ele usar droga. Então, desse lado de cá, estão os motivos para não usar drogas. Então, cada vez mais no processo terapêutico, a pessoa tem que estar recebendo um aporte de motivos para não usar.
Porém, se ele estiver intoxicado, ou se ele estiver numa crise de fissura, não adianta falar nada para ele que não entra. Ele não vai conseguir entender muito bem. Ou se ele entender, ele também não vai conseguir se controlar. Ou seja, ele perde a sua capacidade de autodeterminação. E a autodeterminação, ela vai ser fundamental para ele decidir ir e vir. Então, eu sou a favor da internação involuntária nesses contextos de adoecimento, de perda do controle. E dentro desse processo de tratamento individualizado, nós temos pessoas que se beneficiam muito da medicação, temos pessoas que se beneficiam muito de um tratamento familiar, ou seja, às vezes a gente vai tratar principalmente adolescente e a gente vê que aquele adolescente digamos assim, o mais normal dentro da família, que todo o contexto familiar está extremamente adoecido. Então esse adolescente vai ser muito beneficiado por uma terapia familiar, por uma psicoterapia que envolva toda a família. Outras pessoas se beneficiarão muito com o vínculo com a religião, o vínculo com a espiritualidade. Outras pessoas se beneficiarão muito com a psicoterapia individual. Outras pessoas terão que ter uma internação voluntária ou involuntária, dependendo do caso. Então, o tratamento da dependência química merece a atenção de um profissional especializado, da psiquiatria e da psicologia também. E nesse aspecto, das pessoas que serão beneficiadas pelo medicamento, nós trazemos a questão das comorbidades, né, das doenças outras que vêm junto da dependência química. Então, vamos ver as participações aqui. Muitas pessoas doentes mentais e muitas fingindo ser para poderem se dar bem, se afastarem de seus erros e até crimes. Denise Coelho. Concordo, Denise, sem dúvida alguma. A dependência química, ela é um processo de fuga. Então, se a pessoa foge da realidade através da droga, ele vai geralmente ter uma tendência a fugir também da realidade, das consequências de tudo, né? Mas uma coisa a gente percebe, que se a pessoa está fazendo alguma coisa, né, entre aspas, finge de transtorno mental para chamar atenção, às vezes o julgamento das pessoas é muito intenso em relação a isso, mesmo que alguém faça isso com o objetivo de chamar atenção, existe uma necessidade dele receber uma atenção. É um pedido de socorro de qualquer maneira. Não está normal, tem algo que tem que ser realizado, é algo que tem que ser feito. Então, nós precisamos estar atentos a isso, principalmente quando isso se trata da vida de adolescentes, que têm a sua personalidade ainda em formação. Então, eles muitas vezes pedem socorro através de um comportamento inadequado, através do uso de droga, através de agressividade, né? E esse pedido de socorro ele tem que ser considerado de uma forma baseada em evidências. O que mais ajudou as outras pessoas que passaram por essa mesma coisa? O que mais ajudou tudo isso? Né? Então a gente tem que ver isso, e a gente pergunta isso para profissional, para a pessoa que trabalha com isso, que já está lidando com isso. Né? E dessa forma a gente tem a medida mais assertiva. E aí nós vamos falando então da dependência química associada rapidinho às outras doenças, de uma forma que a gente já está indo para a conclusão dessa nossa transmissão ao vivo aqui. A comorbidade é uma doença que vem junto. Então a gente acredita que 80% dos pacientes de dependência química que necessitam de internação, ou seja, a grande maioria, tem algum transtorno mental associado que não foi tratado. Né? Assim como existe essa estatística também em relação ao suicídio, né? Em que a grande maioria dos suicidas tinham uma doença mental que não foi tratada. E da mesma forma é a dependência química, principalmente pelos quadros remitentes, pelos quadros que sempre ficam voltando.
por exemplo, uma dependência muito comum é a ansiedade generalizada, que é um sofrimento antecipatório, que é uma sensação de medo excessiva associada ao alcoolismo. Então a pessoa, desde jovem, ele já está agoniado, querendo que as coisas aconteçam logo, com medo do que tem por acontecer. E aí ele vai lá, bebe uma dosinha. Ou, no evento social, bebe um pouquinho de cerveja, por exemplo. E ele vê que alivia aquele sintoma de ansiedade. E é aí onde a ansiedade vai estar favorecendo não só o início da doença de dependência química, mas a manutenção dela. Então, se a pessoa vem para um tratamento e não é identificada essa outra doença junto, a gente nunca vai conseguir tratar a dependência. Esse é o alcoolismo dessa pessoa, se a gente não tratar a ansiedade. Porque sempre que ele tiver crise de ansiedade, ele vai lembrar do álcool como uma fonte de alívio. Né? Muito comum também o transtorno bipolar, onde há períodos de euforia, de alegria exagerada e períodos de depressão, de tristeza. Tanto a euforia quanto a depressão levam a pessoa ao uso da droga, seja para comemorar ou seja para afogar as mágoas, entre aspas. Né? Então, se essa pessoa não é abordada por um profissional capacitado, se ela não é tratada desse transtorno bipolar, se ela não toma um estabilizador de humor, uma medicação que segura para não entrar em depressão, segura para não entrar em euforia, essa pessoa terá uma dificuldade muito grande em se manter abstinente das drogas. Então, um último comentário importante é que quem está disposto a ajudar alguém que é dependente químico tem que ter uma alta tolerância às frustrações, uma coisa que o dependente químico geralmente não tem. Por quê? Porque a recaída ela faz parte do tratamento, principalmente no início do tratamento. A pessoa inicia o tratamento, às vezes, faz um esforço, às vezes fica 10 dias, 20 dias, 15 dias sem usar, aí de repente tem um lapso. Aí a família cai de pau, perdeu tudo, ou então às vezes passa 2, 3 meses abstinente e ele recai. Aí a família já entra com muito julgamento e tudo, achando que voltou do zero. Não voltou do zero. Todo esse esforço de passar 1 mês, 2 meses abstinente, ele foi um exercício de tolerância à frustração, um exercício de tolerância à fissura. Então, a recaída ela vai ajudar o quê? A família, o próprio indivíduo e os profissionais que estão assistindo ele, vai ajudar a definir a causa dessa recaída. Ou seja, a recaída ela serve muito mais para aprender. É onde a gente vai questionar o que você estava pensando quando você recaiu? O que tinha acontecido? Qual era o sentimento que você tinha naquela época? Qual foi a situação gatilho que você não suportou e voltou a usar? E aí a gente age nesses sentimentos, nessas questões, nessas percepções. Qual é a ideia que você fazia? O que te motivou a recair? Eu também mereço, eu também sou filho de Deus. Ou seja, muitos pensamentos que justificam. É para eu ficar mais... para eu sociabilizar melhor na festa. Ele tem, por exemplo, a falsa impressão, uma falsa crença que tem que ser modificada, que ele precisa da bebida alcoólica para relaxar e conversar com todo mundo, por exemplo. E aí é onde a gente deve agir. Então a recaída é sempre uma grande oportunidade da gente aprender com esse adoecimento, aprender como evitar a próxima recaída. Porque pelo menos na próxima recaída não vai ser com a mesma motivação, não vai ser no mesmo contexto gatilho de recaída. Ok? Ok. Então, foi um prazer estar com vocês aqui novamente. Curtam, compartilhem. Eu vou deixar essa live disponível na nossa página Psiquiatria com Você. Façam os comentários que a gente vai estar, na medida do possível, respondendo e, inclusive, já elaborando novos conteúdos segundo a demanda de vocês. O que eu, Dr. Ginhali, médico psiquiatra, e o nosso projeto Psiquiatria com Você entendemos é que a psicoeducação, a informação, o entendimento de todo o processo de adoecimento, ele é fundamental para o processo de libertação desse adoecimento. E não é só da dependência química, não. É da ansiedade, é da depressão, é do transtorno bipolar, são dos transtornos de personalidade. A gente tem que se conhecer, a gente tem que conhecer o adoecimento que está nos afligindo para a gente conseguir mudar.
para a gente conseguir melhorar. Tá bom? Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.